Alô, alô, galera, aquele abraço! Nosso papo agora são os estaduais, nosso giro pelo Brasil. Porque nesta quinta-feira tivemos o encerramento de rodadas aí no Paulistão, teve clássico, Palmeiras e Corinthians, clássico terminou empatado em 1-1. O Guarani, pessoal, olha o Guarani, hein? Goleando e subindo na tabela de classificação do Paulistão. No Rio, o Volta Redonda é líder e o Botafogo, no finalzinho, venceu a equipe do Nova Iguaçu. Savarino perdeu o pênalti, inclusive. No futebol gaúcho, a dupla Grenal e Juventude jogaram na quarta-feira, mas tivemos nesta quinta o encerramento de mais uma rodada. No Paraná, o Atlético Furacão pegou o elevador. É segundo colocado na tabela. Em Santa Catarina, terminou a sétima rodada. E em Minas, encerramento de mais uma rodada, com duelo na parte de baixo da tabela. Turma aqui, ó, falar desses campeonatos a partir de agora aqui no plantão do Paulinho. Começamos com o Campeonato Paulista. Os quatro grandes estão nesse momento, nesta reta quase final da fase classificatória, na zona de classificação dos seus grupos. Cada um está num grupo aqui, claro. Vamos lá. Rodada teve nesta quinta-feira o clássico Palmeiras e Corinthians 1-1. O Maurício fez o gol do Palmeiras e o Yuri Alberto marcou para a equipe do Corinthians. O Yuri Alberto foi expulso aos 17 da segunda etapa, o jogo estava 1-1. E mesmo com um a menos, jogando fora de casa, torcida única no Allianz Parque, torcida única do Palmeiras, o Corinthians segurou o empate 1-1. Guarani 4, Água Santa 0. São Bernardo do Horizontino terminaram empatados em 1-1. Vamos lá. O Corinthians está no grupo 1, é líder com 19. Passando a próxima fase, além do Corinthians, o Mirassol que tem 15. A equipe do Palmeiras, com o empate, ocupa a segunda posição no grupo D com 12 pontos. O primeiro colocado é o São Bernardo, que empatou com o Novo Horizontino. São Bernardo tem 16 contra 12 da equipe do Palmeiras. O Palmeiras está na frente da Ponte Preta aqui, pessoal, ó. Pelos critérios, pelo saldo. O Palmeiras tem saldo 5 contra saldo 2 da Ponte Preta. Lembrando que tem mais aqui 5 rodadas no Paulistão, fase classificatória ainda. No grupo B, Guarani com 10 e o Santos com 8 estão hoje passando as quartas de final. E no grupo C, o São Paulo com 13 e o Novo Horizontino com 10 estão avançando para a próxima etapa. A próxima rodada acontece nesse fim de semana agora. A oitava rodada começa já nesta sexta-feira. Teremos aí, hoje à noite, Portuguesa e Inter de Limeira. No sábado, Botafogo e Velo Clube, Mirassol e Noroeste, Bragantino e São Paulo. No domingo, tem Novo Horizontino e Santos, tem Ponte Preta e Guarani, Derby Campineiro, tem Água Santa e Palmeiras, tem Corinthians e São Bernardo, jogos da oitava rodada do Paulistão. Vamos para o futebol carioca. Lembrando que, dos quatro grandes, apenas o Fluminense não está na zona de classificação hoje para as semifinais do Cariocão. O Fluminense está fora. Estaria indo hoje para a Taça Rio, decidir a Taça Rio lá. Botafogo, Flamengo e Vasco estão no G4. Mas o líder é o Voltaço, o Volta Redonda, que de virada derrotou o Maricá por 2-1. Botafogo venceu no finalzinho o Nova Iguaçu por 1-0. Lembrando que Botafogo teve o Savarino errando o pênalti e o Kaique marcou o gol da vitória. E o Sampaio Correia bateu o Madureira fora de casa por 1-0, os jogos que aconteceram nesta quinta-feira. Lembrando que tivemos clássico entre Vasco da Gama e Fluminense na quarta-feira. Lá em Brasília, o Flu de virada venceu por 2-1. E no Parque do Sabiá, em Uberlândia, também na quarta, o Flamengo goleou a Portuguesa por 5-0. Vamos lá. Volta Redonda é líder, 16 pontos. Flamengo tem 13 pontos, 4 vitórias é o segundo. Vasco, 13 pontos, 3 vitórias é o terceiro. Botafogo com 12 pontos e 4 vitórias é o quarto colocado. Semifinais de momento no Campeonato Carioca. Volta Redonda contra Botafogo, Flamengo contra Vasco. Lembrando que hoje o Volta seria o campeão da Taça Guanabara. Fora do G4, indo disputar a Taça Rio estão Sampaio Correia, 12 pontos, 3 vitórias, saldo 2. Nova Iguaçu, 12 pontos, 3 vitórias, saldo 0. Maricá com 11 e o Fluminense com 10. Fora da zona de classificação, Madureira e Boa Vista com 9, Portuguesa 6 e caindo o Bangu com apenas 3 pontos na tabela. Próxima rodada é a nona, começa nesse sábado. Tem Fla-Flu, Fluminense e Flamengo. Tem Boa Vista e Portuguesa. Domingo, Maricá e Bangu.
Maricá e Bangu, tem Botafogo e Madureira, tem Volta Redonda e Nova Iguaçu. E na segunda-feira à noite, Sampaio Corrêa e Vasco da Gama fechando esta 9ª rodada do Campeonato Carioca. Futebol gaúcho, pessoal. Teve duelo na quarta-feira entre Grêmio e Juventude em Caxias. Juventude venceu por 2-0 e o Inter fez o tema de casa, derrotando o Brasil de Pelotas no Beira-Rio por 3-0. Nesta quinta-feira, São José e Ipiranga empataram em 0-0 e o Guarani, de virada, venceu o Monção por 3-1. O jogo estava ali 48 do segundo tempo, 1-1. Aí o Guarani ainda fez 2 gols e acabou vencendo a partida 3-1 para cima da equipe do Monção. Futebol gaúcho tem, no grupo A, o Grêmio como líder com 10. O Guarani venceu o Monção, foi agora a 8 pontos. São José 3, Avenida 1. Lembrando que, no futebol gaúcho, ao final das 8 rodadas, o líder de cada grupo, mais o melhor segundo colocado, avança para as semifinais. Grupo B tem Inter com 13, é o líder e passando de fase hoje. Caxias 9, Ipiranga 6, Pelotas 5. Grupo C, o líder é o Juventude com 12, passando de fase. Aí vem São Luís com 6, Brasil com 5, Monção com 3. Teremos hoje, nas semifinais do Gauchão, Inter contra Caxias. Inter, primeiro grupo B, e o Caxias o melhor segundo. Primeiro jogo em Caxias, segundo no Beira-Rio. E Juventude contra Grêmio. Primeiro jogo na Arena, segundo jogo em Caxias do Sul. Próxima rodada acontece no fim de semana agora, é a sexta. Só faltam 3 para terminar a fase classificatória. E tem Grenal nesse sábado, hein? 9 da noite na Arena, Clássico Grenal 4-4-4. Também no sábado tem Clássico Brapel em Pelotas, na Boca do Lobo, Pelotas e Brasil. E em Caxias, jogam Caxias e São Luís. Domingo tem Ipiranga e Guarani, Monção e Avenida, Juventude e São José fechando a 6ª rodada do Gauchão. Vamos ao Paraná? O Curitiba na quarta goleou. E o Atlético Paranaense, o Furacão, fez o tema de casa nesta quinta-feira, já subiu na tabela, pegou o elevador. O Furacão venceu por 3-1 a equipe do São Joséense nesta quinta-feira, portanto, fechando mais uma rodada, a 8ª rodada. Leozinho, João Cruz e Allan Kardec marcaram os gols do Atlético. E o Coxa venceu por 4-0 na quarta-feira a equipe do Rio Branco. Vamos lá. Londrina é líder, tem 16. Atlético, segundo colocado, 15 pontos, 4 vitórias, saldo 8. Operário, terceiro colocado, 15 pontos, 4 vitórias, saldo 7. Cianorte tem 14 pontos, é o quarto colocado. Curitiba ocupa a 5ª posição, 13 pontos, 4 vitórias, saldo 7. Maringá é o sexto, 13 pontos, 4 vitórias, saldo 3. Azures, ocupando a 7ª posição com 12 pontos e 4 vitórias. E fechando o G8, zona de classificação para as quartas de final, Cascavel com 12 e 3 vitórias. Andraus com 7, Paraná com 7, fora da zona de classificação. Caindo hoje, Rio Branco com 6, São Joséense com 4. Quartas de final do Paranaense nesse momento. Londrina contra Cascavel, Atlético contra Azures, Operário versus Maringá, Cianorte contra a equipe do Curitiba. Próxima rodada do Paranaense é a 9ª, que tem no sábado Andraus e Cianorte, Operário e Cascavel, tem também Azures e Curitiba. No domingo jogam São Joséense e Paraná, Rio Branco e Londrina, Maringá e Atlético. Vamos agora para Santa Catarina. Aqui a turma, ó. Avaí, a Chape, o Criciúma e também a equipe do Figueirense que jogaram na quarta-feira, né? Lembrando que a Chape empatou com o Barra em 1-1. O Figueirense fez o tema de casa, venceu o Brusque por 1-0. O Avaí fez 3-0 no Ercílio Luz. E o Criciúma empatou com Santa Catarina em 1-1. Criciúma 1, Santa Catarina também 1. Nesta quinta-feira, o Concórdia fez 2-0 no Caravaggio. Joinville e Marcílio empataram em 1-1. No futebol catarinense, o líder é o Criciúma. Criciúma, Avaí e Figueirense, Santa Catarina, aqui os 4 empatados com 12 pontos. Então, Criciúma, Avaí, Figueirense e Santa Catarina tem 12. Nos critérios, o Criciúma é o líder no momento. Por quê? 12 pontos, 3 vitórias, saldo 6, 10 gols marcados. Avaí, 12 pontos, 3 vitórias, saldo 6, 7 gols marcados. Figueira, 12 pontos, 3 vitórias, saldo 4. Santa Catarina, 12 pontos, 3 vitórias, saldo 3. Chape tem 10 pontos, ocupa a 5ª posição. O Brusque tem 9, é o sexto. Concórdia tem 8, ocupa a 7ª colocação. E o Marcílio Dias é o último colocado aqui dos classificados, é o 8º colocado, pegando a última vaga para as quartas de final. Está empatado em pontos com o Joinville, mas nos critérios o Marcílio está à frente. Marcílio, 7 pontos, 1 vitória, saldo -1. Joinville, 7 pontos, 1 vitória, saldo negativo 5. Então, pelo saldo, o Marcílio ocupa a 8ª posição. Então, Joinville com 7, Caravaggio com 6 estão fora
da zona de classificação, caindo. Barra com 6, Hercílio Luz com 2. O Barra não venceu ainda, o Caravaggio tem uma vitória, então, pelo número de vitórias, o Caravaggio está fora da zona de rebaixamento. Próxima rodada em Santa Catarina que tem. No sábado, Barra e Figueirense. Tem também Brusque e Criciúma. Domingo jogam Concórdia e Hercílio Luz, Chapecoense e Santa Catarina, Avaí e Marcílio Dias, Caravaggio e Joinville. Para fechar o nosso giro, vamos a Minas Gerais. Galo aqui, ó. Galo nesse momento está fora da zona de classificação para as semifinais do Mineiro. Vamos lá. Mineiro que teve nesta quinta-feira o encerramento da sexta rodada com Uberlândia 0, Democrata 1. Lembrando que tivemos clássico na quarta-feira, empate entre América e Cruzeiro em 1-1, e o Atlético jogou na terça, fez o tema de casa e venceu o Atlético por 1-0, gol marcado pelo Hulk. Classificação no Mineiro, vamos nessa. Grupo A tem o Betim como líder com 11 pontos. São 8 rodadas, ao final das 8 rodadas, o primeiro de cada grupo, e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais. Então, por enquanto, o Betim no grupo A passando nas semifinais, tem 11. Tombense e Atlético tem 10, o Atlético tem 3 pontos, tem 10 pontos, é terceiro colocado pelo número de vitórias, pessoal. Por quê? O Galo tem 2 vitórias contra 3 do Tombense, então o Galo é terceiro colocado. Imagina o Flamengo disputando o Mineiro. E o Uberlândia é o lanterna do grupo com 6. No grupo B, o líder é o Atlético, que tem 12 pontos, 4 vitórias. O América ocupa a segunda posição, também tem 12 pontos, mas 3 vitórias, então é o segundo colocado o América. Itabirito 5 pontos, terceiro colocado, o Democrata também com 5 é o quarto colocado. Nesse grupo passando aqui o Atlético e o América. O Atlético como primeiro colocado e o América como o melhor segundo colocado. Grupo C tem Cruzeiro líder, 11 pontos passando de fase. Aimoré 6, Aimoré tem 6, é o segundo colocado. Pouso Alegre tem 5, é o terceiro. E o Vila Nova tem 3, ocupa a quarta posição. Então, nesse momento, passando as semifinais, Betim pelo grupo A, Atlético pelo grupo B e Cruzeiro pelo grupo C. Mais o América como melhor segundo colocado. Teremos hoje Atlético contra América numa semifinal, Cruzeiro contra Betim na outra semifinal. E no fim de semana agora, pessoal, ó, tem clássico, Cruzeiro e Atlético domingo. Betim e Vila Nova no sábado. Tombense e América, Itabirito e Pouso Alegre. Esses 3 jogos no sábado. Domingo, então, Cruzeiro e Atlético, Uberlândia e Atlético e Aimorés e Democrata. O Galo não pode nem pensar em perder o duelo para o Cruzeiro. Porque estamos na 7ª rodada, são só 8 rodadas, pessoal. Se o Galo perde para o Cruzeiro, estaciona em 10 pontos. Só vai ter mais uma rodada. Imagina se o Betim e o Tombense vencem. Cadê o Betim aqui? O Betim pega o Vila Nova e o Tombense enfrenta o América. Os dois jogam em casa, então o Galo não pode nem pensar em perder o jogo. Tá bom, pessoal? Nosso giro nacional fechado depois dos jogos desta quinta-feira. Volto, claro, com os estaduais desse fim de semana. Vai ter vídeo no sábado, vai ter vídeo também no domingo. É isso aí. Fui. Tchau.